Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos gerais, sobre o mercado financeiro e os tipos de ação, né? Para poder compartilhar com vocês esse conhecimento, eu estou apresentando essa planilha com informações básicas e, para a leitura dessa planilha, a gente vai imaginar que somos, né, um investidor que está aportando um recurso de R$ 10.000 em um tipo de investimento visando, né, um retorno financeiro futuro. Mas beleza, investimento, o que é isso, né? Para começo de conversa. O investimento, ele é um tipo de movimentação financeira muito comum dentro do mercado financeiro. É onde você vai lucrar, né? Então você vai ter um ganho ou não, né? Você também pode ter um ônus de acordo com a aplicação do recurso financeiro dentro de alguns parâmetros, né? Um tipo de, entre aspas, investimento, ou que a gente pode visualizar para poder simplificar o entendimento, são os financiamentos bancários, né? Num financiamento bancário, um banco, né, uma instituição bancária, ele empresta um dinheiro a uma pessoa física ou jurídica, e o que é que o banco visa quando ele empresta esse dinheiro? Que ele vai receber esse dinheiro de volta com o pagamento dos juros, não é isso? Então, o lucro do banco ele advém do pagamento que o cliente faz a ele a título de juros. Por isso, inclusive, que em muitos casos os juros são bem elevados. Mas, em relação à pessoa física ou pessoa jurídica querer aplicar dinheiro dessa forma, ela também consegue? Consegue. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui, né? As aplicações financeiras ou investimentos, né, elas já povoam a literatura e o dia a dia das pessoas desde meados ali do século XX, né? Desde a modernidade das instituições bancárias, né? E antigamente, né, elas eram feitas de forma presencial, então todo mundo já viu aquela cena do filme O Lobo de Wall Street, todo mundo com um telefone no ouvido, compra, vende ação, né? Ações, inclusive, são um tipo de investimento que é bem popular e bem falado, mas o nosso investidor, que é o nosso investidor 1, ele separou alguns tipos de investimento e algumas informações sobre esses investimentos, né, para que ele decida qual que é a melhor forma dele investir o recurso que ele tem, né? Então, dos tipos de investimento que se tem no mercado, né, ele separou alguns, né? O primeiro foi o Tesouro Selic, o segundo foi os CDBs, o terceiro foram as LCI e as LCA, que são letras, né, cartas LCI imobiliárias, LCA, né, do agronegócio, ações em bolsa de valores, os fundos imobiliários, as ETFs, que também são um tipo de papel, né, de letra de câmbio, as criptomoedas, que são bem recentes, inclusive um tipo de investimento que foi muito popular há alguns anos atrás, e o ouro. Sim, ainda é possível investir no valor do ouro, né? O nosso investidor aqui, ele simplificou a nossa vida, ele já nos trouxe a taxa média anual de retorno desses tipos de investimento, tá? Deixando claro que todas essas informações elas são completamente meramente ilustrativas, né? Completamente criadas, tá? Não refletem a realidade. E ele também analisou no mercado e dentro de a nível qualitativo, né, ele trouxe os graus de risco ou a volatilidade da aplicação, né? Então, o que é o grau de risco ou volatilidade, né? Taxa média anual de retorno, a taxa de retorno é fácil de entender. É quanto esse dinheiro vai render no ano, né, em um ano. Mas o grau de risco ou volatilidade da aplicação, o que é? Bom, o grau de risco ou volatilidade da aplicação, ele é a chance, simplificando bastante a explicação, ele é a chance daquela aplicação dar errado. Quer dizer então que investimentos podem dar errado? Podem. Isso depende muito da volatilidade, né, ou do grau de risco. Aqui ele nos traz essa informação em caráter qualitativo, né? Ele nos diz que o Tesouro Selic tem um grau de risco baixo, os CDBs têm um grau de risco baixo-médio, as LCIs e LCA têm um grau de risco baixo,
As ações têm um grau de risco alto, os fundos imobiliários têm um grau de risco médio, as ETFs têm um grau de risco médio alto e as criptomoedas têm um grau de risco altíssimo. Com o ouro, né, a última opção de investimento, tendo um grau de risco médio também. E aí ele faz um cálculo muito simples. Né? Como eu falei, né, isso aqui é um exemplo simplificado. O cálculo dele ele pega o valor que ele vai investir, no caso 10 mil reais, ele está decidindo que ele vai investir em apenas uma dessas opções. Então ele pega o total dos 10 mil reais, ele aplica a taxa de juros anual e soma aos 10 mil reais para saber quanto ele vai ter ao final do ano. Né? Então a expectativa de retorno dele em cada um desses tipos de investimentos está listada aqui. Ó. E aí, se você está querendo lucrar com o teu capital, está querendo lucrar com o teu investimento, o que é que tu vai buscar sempre? Tu vai buscar sempre os melhores investimentos, ou os investimentos com mais retorno. E aqui, o investidor, né, ele elencou os 4 maiores retornos. Em último lugar está o CDB, com um retorno de R$ 1.200. Em terceiro lugar está o fundo imobiliário, com um retorno de R$ 1.250. Em segundo lugar está as ações, com um retorno de R$ 1.800. E em primeiro lugar de retorno está as criptomoedas, olha só, com um retorno de R$ 3.500. Quando a gente olha dessa forma, simples, né? Simplesmente retorno, a gente é tentado sempre a investir, em teoria, naquilo que está dando mais retorno para a gente. Nesse caso, as criptomoedas. Só que esse investidor ele é um investidor inteligente. Ele sempre vai comparar a taxa de retorno, a expectativa de retorno dele, com o grau de risco ou volatilidade. Por quê? Porque mesmo que a criptomoeda tenha um grau de retorno alto e esteja elencada como um dos melhores investimentos a se fazer, olha só, qual é o grau de risco dela? Altíssimo. Ou seja, a chance de você perder teu recurso, perder teu capital, apostando nesse investimento, que é a criptomoeda, é muito alto, né? É um grau de risco alto que você está correndo. E aí é por isso que esse investidor, ele dividiu também as opções de investimento deles em duas: investimentos mais seguros e investimentos mais inseguros. Os investimentos mais seguros, vejam só, é o Tesouro Selic, o CDB e a LCI LCA, com esses retornos aqui, né? R$ 1.000, né, no Tesouro Selic, R$ 1.200 no CDB e R$ 1.100. Vamos imaginar então que aliás, né, é bom adicionar os fundos imobiliários também como um investimento seguro, né, relativamente seguro, né, tem um grau de risco médio. Então, se esse investidor, ele estiver pensando em fazer um investimento seguro, fazer um investimento onde ele tem alguma segurança, alguma certeza de que ele não está investindo o recurso, o dinheiro dele no nada, ele muito provavelmente vai escolher entre uma dessas 4 opções aqui, ó. Entre Selic, o CDB, LCI, LCA e os fundos imobiliários. Por que, Lucas? Por que que o ouro está de fora? Porque o investidor, ele, ao mesmo tempo em que, nesse caso, ele está avesso ao risco, ele também está querendo maximizar o retorno dele. Então, dentro dos investimentos mais seguros, qual é deles aqui em que ele está maximizando o retorno? É aqui, ó, é nos fundos imobiliários. Então, muito provavelmente, esse investidor, nesse cenário simplificado, estaria escolhendo investir no fundo imobiliário. Mas agora, não, o cara é um investidor mais arrojado, ele corre risco, ele não tem medo de correr aquele risco, né, do grau de volatilidade. Ele tem dinheiro para gastar,
Não importa para ele se esse dinheiro pode ser perdido ou não, né? Então ele faz uma coluna de investimentos mais inseguros, mas com uma taxa de retorno muito mais alta. E ele identifica 3: as ações em bolsa, com um retorno de 18% ao ano, mais um grau de risco alto; as ETFs, com uma taxa média anual de retorno de 15%, mais um grau de risco médio-alto, tá? E as criptomoedas. Isso aqui brilha os olhos desse investidor mais arrojado. Ele tem uma taxa média anual de retorno de 35%, só que veja só, grau de risco altíssimo. E aí ele analisa, né, esses 3 aqui. Ele vê que nas ações ele está tendo um retorno de R$ 1.800. Nas ETFs ele está tendo um retorno de R$ 1.500. Só que nas criptomoedas, ele está tendo um retorno de R$ 3.500. Então esse investidor mais arrojado, né, ele vai fazer essa escolha, por quê? Porque ele não está tão preocupado assim em perder esse recurso. Ele está apostando, né? Ele está apostando que esse investimento vai dar certo, né? Então, esse modo simplificado de pensar, né, com a taxa média anual de retorno, que a gente consegue, tá? Analisando a taxa mensal de retorno desses tipos de investimento aqui, e aqui, evidente, né, tá tudo de uma forma bem simplificada, os investidores eles usam, ou usavam, é importante falar, para analisar qual seria o melhor investimento para ele, analisando a melhor expectativa de retorno, os melhores investimentos em relação à perspectiva de retorno, tá? Mas em especial, essa colunazinha aqui C, né, o grau de risco e volatilidade, que ele é aplicado, né, ao contexto mais subjetivo do investimento. Por quê? Vocês vão ver no vídeo posterior, tá? Gravado pelos colegas, que os investidores eles são aversos à volatilidade. Nem todo investidor ele está pronto, ele está preparado para correr esse risco aqui da criptomoeda. De ter uma chance de lucro alta, sim, mas ter uma chance de tudo dar muito errado e ele perder o recurso que ele tá investindo. Então, de forma resumida, é assim que funciona uma escolha de investimento. Eu analiso quais tipos de investimento são possíveis de se fazer no mercado. Eu analiso qual é a taxa de retorno deles, qual é o risco que esses investimentos eles trazem para mim e qual é a expectativa de retorno que eu tenho investindo recurso nesses investimentos. Aqui, claro, né, um exemplo bem simplificado, investindo o valor total. Estou apostando, né, todos os meus ovos em um cesto só. Estou guardando todos os meus ovos em um único cesto. E aí, dentro da minha perspectiva, se eu sou mais conservador ou se eu sou mais arrojado, né, mais disposto a correr um risco, eu escolho aquele investimento que ele é melhor para mim. Mas só que, já há algum tempo, né, um senhorzinho chamado Markowitz, ele foi Nobel de Economia e ele criou um método, né, ele descobriu um método de melhor retorno, né, um método chamado de carteiras ótimas de investimento, onde ele versa, né, que a diversificação do investimento é essencial. Então, primeiro, né, diferente desse nosso exemplo aqui, o nosso investidor não iria apostar todos os seus ovos em um cesto só. E também algumas outras questões, né, e aí a gente vai para uma matemática muito mais elaborada, muito mais aplicada, elas estão envolvidas na escolha da melhor distribuição desse investimento para um melhor retorno, sempre pensando nos graus de risco, certo? Que a gente tem como calcular com informações mais completas e o retorno dos meus investimentos. Então, agora que vocês já entenderam um pouco a lógica de como funciona o investimento, né, os colegas do Laboratório de Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão, eles desenvolveram um vídeo sobre o método de Markowitz de carteiras ótimas, tá? E eles vão apresentar esse método para vocês logo em seguida.